proporcionalidade vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade para fixar a sanção mais adequada para a repressão e prevenção do crime, não se descurando da essencial fundamentação. A jurisprudência sedimentou a aplicação de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre a diferença entre a mínima e máxima prevista para cada vetor desfavorável, quando a exacerbação da pena base aplicável. Em caso, o julgador exasperou a reprimenda em 1 ano para cada circunstância judicial, valorada negativamente sem qualquer fundamentação, contrariando a orientação jurisprudencial e, desse modo, demanda correção a despeito das consequências relacionadas ao jurisprudente. Ante o exposto, manifesta-se o Ministério Público pelo conhecimento e provimento parcial do recurso nos termos ora defendidos. É como manifesto, Excelência. Muito obrigada, doutora Valesca. Vou passar aqui a ler, a partir da sessão de decidido, o voto, já que o voto estará na íntegra disponível após a sessão. A materialidade do delito de estupro vulnerável pode ser demonstrada por outros meios de prova, além do exame pericial, sendo suficiente o relato firme, coerente e detalhado da vítima, especialmente quando corroborado por testemunhos idôneos e compatíveis. A palavra da vítima de violência sexual, sobretudo em contexto de vulnerabilidade e violência intrafamiliar, possui especial valor probatório, devendo ser considerada apta à condenação quando coerente, verossímil e harmônico com os demais elementos dos autos. A tentativa de desclassificação do delito para a forma tentada não prospera, pois o crime de estupro de vulnerável se consuma com a prática de qualquer ato libidinoso, independentemente da conjunção carnal, e o estado de sono da vítima impossibilita a resistência, conforme a interpretação pacificada da jurisprudência. A negativa das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, à conduta social, à personalidade e às circunstâncias do crime, devidamente fundamentada na sentença com base em dados concretos dos autos, autorizando o agravamento da pena base. A dosimetria da pena deve ser reformada de ofício para adequar-se ao critério jurisprudencial estabelecido pelo STJ, aplicando-se a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e a máxima do tipo penal, resultando em pena base de 11 anos e 6 meses, com majoração de 1/6 pela agravante da reincidência, fixando a pena definitiva em 13 anos e 5 meses de reclusão. Recurso desprovido, pena reformada de ofício. É como voto. Como voto, doutor Cid? Excelência, confirma o voto provisório acompanhando a relatoria. Obrigada. Como voto a desembargadora Edna? Excelência, eu já votei provisoriamente acompanhando a relatora. Obrigada. Então, por unanimidade, recurso desprovido, pena reformada de ofício. Dando sequência, 4.37, apelação 00-102-77, dígito 46, 2025, também na minha relatoria, André Mendes Bezerra Delfino. Eu indago se o doutor Antônio Eufrásio Caetano se encontra em sala. Presente. Doutora Valesca e doutor Antônio, vocês desejam a leitura do relatório ou dispensa? Dispensa. Dispensa, Excelência. Doutor Antônio, o senhor tem um tempo estimatado de 15 minutos, o senhor está com a palavra. Bom dia, excelentíssima senhora doutora desembargadora Andréa Menezes, digna relatora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, aos excelentíssimos senhores desembargadores aqui presentes, ao nobre representante do Ministério Público, né, à douta Procuradoria de Justiça, ao policial aqui presente, aqui nesse tribunal, a nobre advogada aqui presente, tratando aqui de alegações finais de apelação de um bem, né, restrição de bens. Aqui a situação é que Caíla Gomes Freire, ela é brasileira, que a pessoa que aqui vem apelar, né, Caíla Gomes Freire é brasileira, jogadora de futebol, ela é atleta profissional, trabalha no Clube de Futebol de Santa Catarina, Avaí, certo? Aí ele vem suplicar a esse egrégio tribunal restituição do seu bem, né? Uma moto que foi apreendida. Diante da situação, apelante é atleta, como eu citei, né? É atleta profissional, joga no Avaí,
e é legítimo proprietário de uma motocicleta Honda Bis 125, placa SPB 9H06, cor prata. O referido bem adquirido de forma lícita e com recursos próprios encontrava-se na residência de sua genitora, na cidade de Sobral, Ceará, sendo utilizado para fins estritamente familiar e ilícitos, com o transporte de seus irmãos ao colégio, que são duas crianças que essa moto era utilizada para levar as crianças para o colégio. Em 21 de março de 2024, durante uma operação policial que investigava terceiros, a motocicleta foi apreendida, apesar de não haver qualquer nexo casual entre o bem e os fatos apurados, né? Desde então, o veículo permanece no pátio da Delegacia de Polícia Civil, sofrendo com deterioração no pátio da delegacia, né? O que vem a ser deteriorado com o tempo, né? Chuva, esse bem está sendo, no caso, um prejuízo para a apelante, né? Em primeira instância, o pedido de restituição foi instruído com provas robustas da propriedade e da ilicitude do bem. O ilustre representante do Ministério Público, titular da ação penal e fiscal da ordem jurídica, em parecer fundamentado, manifestou-se favoravelmente à devolução, reconhecendo a ausência de interesse do bem para o processo. Contudo, em manifesta dissonância com o parecer ministerial e com provas dos autos, o douto juízo, a qual indeferiu o pleito, forçando a apelante a buscar a tutela jurisdicional desta egrégia corte para haver seu direito de propriedade. A decisão recorrida merece ser integralmente reformada, pois viola frontalmente o ordenamento jurídico pátrio, a consolidada jurisprudência e os mais basilares princípios da justiça. Apelante é inequivocamente terceiro de boa-fé, não figura como investigado, não possui qualquer envolvimento com os fatos delituosos e teve seu patrimônio atingido de forma meramente reflexa e incidental. A propriedade do veículo está devidamente comprovada pelo certificado de registro do veículo em seu nome, sendo a sua aquisição lícita e anterior aos fatos. O artigo 120 do Código de Processo Penal estabelece como requisito para a restituição a ausência de dúvidas quanto ao direito da reclamante. No presente caso, não há qualquer dúvida. A propriedade é certa, é a boa-fé e manifesta. A manutenção a manifestação da apreensão, portanto, configura uma indevida e desproporcional penalização à apelante, que não pode ser privado do seu patrimônio por ato de terceiro. A jurisprudência pátria é uníssima na proteção ao terceiro de boa-fé. A apelação criminal, sendo devidamente comprovada a legítima propriedade do veículo anterior, que não serve mais à elucidação dos fatos no processo, não se mostra adequada à manutenção do acautelamento do bem da terceira de boa-fé. O TJMG, né, apelação criminal 504, 29, 24, 51, 2023, 8, 13, 01, 45. Ministro relator, desembargador, né, Nelson Messias de Moraes, segunda Câmara Criminal, julgado em 25 de 7 de 2024. O artigo 118 do Código de Processo Penal é a viga mestra que sustenta a retenção do bem, permitindo apenas enquanto interessar o processo. Ao contrário senso, cessado o interesse, a restituição é mantida imperativa. Nos autos, a própria autoridade policial, responsável pela investigação, já afastou que o bem não mais interessa ao destino do inquérito. Corroborando tal fato, o Ministério Público, em seu parecer, foi categórico ao afirmar a desnecessidade de manutenção da custódia.
Ignorar a manifestação do titular da ação penal e da autoridade investigativa e ferir a morte do princípio da razoabilidade. Se o bem não serve mais como prova, sua retenção perde o fundamento legal e a converte em mera expoliação estatal. O Egrégio Tribunal de Justiça do Ceará, em sua notória sabedoria, já pacificou o tema. Não havendo dúvida quanto à propriedade do bem reclamado, nem prova de ser ele produto de crime e estando em propriedade de terceiro de boa-fé, não basta sua imediata terceiro de boa-fé, nada basta a sua imediata devolução a suplicante. TJC, apelação criminal 001-9917-91-2022-8-06001. Relator desembargador Henrique Jorge Holanda Silveira. Terceira Câmara Criminal, julgado em 6 de nove de 2022. Excelências, ante o exposto e por tudo mais que dos autos conste, apelante, confiando no elevado senso de justiça desta colenda Câmara, requer às vossas excelências o conhecimento do total provimento do presente recurso de apelação para reformar integralmente a respeitável decisão de primeira instância para ser mantida a mais líndime necessidade de justiça. Ademais, a imediata restituição da motocicleta Honda Bis 125, legítima proprietária Caíla Gomes Freire, expedindo-se o competente alvará de liberdade. Esse é o que a defesa requer perante a vossas excelências. Obrigado, doutor Antônio. Com a palavra, a nova procuradora, doutora Valesca. Cumprimento o nobre advogado que procedeu à sustentação e o Ministério Público assim se pronuncia. Como se vê na decisão as folhas 45 e 46, a perda do bem foi decretada em favor da União na sentença condenatória. Verifica-se que o bem foi apreendido em contexto de tráfico de drogas, de onde resulta que o seu perdimento é consequência inevitável, consoante previsão do artigo 243, parágrafo único da Constituição Federal. Se destacar ainda que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o recurso extraordinário número 638-491 do Paraná, sobre a temática da repercussão geral, tema 647, fixou a tese de que é possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, a reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único da Constituição Federal. Relator o ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno da Justiça de 23 de agosto de 2017. Por todo o exposto, considerando que a tese erigida não é passível de acolhimento, manifesta-se o Ministério Público pelo conhecimento, não é digna de acolhimento, manifesta o Ministério Público pelo conhecimento e improvimento da apelação, mantendo-se incólume a decisão recorrida. É como manifesta, excelência. Obrigada, doutora Valesca. Vou passar aqui a ler, pedir permissão. Se for para ler as ações de decidir, da proposta de emenda, já que o inteiro teor do voto estará disponível após a sessão. A restituição de coisa apreendida depende da demonstração da propriedade do bem, da ausência de interesse processual na sua manutenção e de não estar o bem sujeito à pena de perdimento. O artigo 118 do CPP impede a restituição de bem apreendido antes do trânsito em julgado da sentença final, quando o objeto ainda interessa ao processo. O artigo 120 do CPP admite a restituição apenas quando não houver dúvida sobre o direito do reclamante. Nos autos da ação penal de origem, foi proferida sentença penal condenatória com expressa decretação do perdimento do veículo, nos termos do artigo 63, parágrafo 1º da Lei 11.343, de 2006. A superveniência de sentença penal condenatória com decretação de perdimento do bem prejudica o exame do pedido de restituição, que pede seu objeto. Eventual insurgência contra o perdimento do bem deve ser deduzida em recurso próprio interposto nos autos da ação penal originária. Recurso prejudicado é como voto. Como voto, doutor Cid?
Confirmo o voto provisório, acompanhando integralmente a relatoria, presidente. Obrigado, doutor Cid. Como vota a desembargadora Edna? Também acompanho a relatora. Obrigado. Então, por unanimidade, recurso prejudicado. Encerramos aqui as tentações orais. Vamos agora passar para os destaques. 4.8, agravo em execução penal, sequência de 3 zeros, 14, 38, dígito 34, 2017. Relatoria da desembargadora Maria Edna Martins. Está sendo adiado, não é isso, desembargadora Edna? Sim, está. 4.11, apelação 018, 1276, dígito 89, 2018. Também da relatoria da desembargadora Maria Edna Martins. Está sendo adiado, não é isso, desembargadora? Qual é dessa? É o 4.11, 018, 1276, dígito 89, 2018. Sim. Realmente aqui diz que foi, mas não me lembrava disso. Porque não está disponível, não tem um voto. E o 4.13, apelação 024, 13, 95, dígito 06, 2024, também está sendo adiado, né, desembargadora? Sim. Aí tem um 4.14 também. É a apelação 054. Essa porque eu me lembro que adiei mesmo. As outras 414, apelação 054, 7948, dígito 16, 2012. 054, 7948. 16. Desembargadora Edna. Sendo adiado. Isso eu até mandei uma conversa. Aí o 4.29, recurso em sentido distrito, a minha relatoria, o 028, 42, 75, dígito 81, 2022, eu estou retirando de pauta. Suspendente de julgamento, 3.4, da relatoria da desembargadora Maria Edna Martins. Habeas corpus 062, 54, 19, dígito 57, 2025. O voto da desembargadora foi sido conhecido e denegado. Falta o desembargador Henrique. 19,55. O senhor fez Aqui sobre a instrução. fiz uma observação. Largado esse quadro. E presidente 2024. Esse processo, até que eu também, a princípio, achei que estaria, mas uma verdadeira confusão desse processo com relação à competência. Só viu bem? Primeiro foi para um juiz, aí depois chegou aí até para a Procuradoria-Geral, Procuradoria de Justiça, para decidir quem seria o Ministério Público para apresentar a denúncia. Aí depois o juiz se declarou suspeito, mas ele já está com a audiência marcada agora para agosto, dia 19 de agosto. Por isso que eu achei que não valia a pena se liberar a pessoa. Está certo que ele não teve culpa nessa coisa assim todinha, né? Foi questão mesmo estrutural do aparelho do judiciário. aparelho judiciário. Mas eu achei que como já estava regularizada e a audiência já estava marcada
agora para esse mês de agosto, a gente poderia ver se realmente a audiência aconteceria e se não acontecesse, aí então seria diferente. Mas estou aqui para aceitar qualquer outro pensamento. Foi designado para 19 de agosto, né? Sim. Como eu achei também a data próxima, eu acompanho você. Eu vou acompanhar a desembargadora, mas só fazendo essa observação mesmo. Foi a mesma que ela fez, que realmente o prazo está largado, não por culpa do acusado, né? Mas eu adiro, Tá certo. eu adiro a manifestação relatora e de Vossa Excelência. Obrigada. 3.9, habeas corpus 062, também da desembargadora Edna, 062-5855, diz 16, 2025. Falta o desembargador Henrique. Aqui é em relação àquilo que eu falei, desembargador. Do procurador. Do procurador. Eu divijo parcialmente em relação ao voto da desembargadora, só em relação ao paciente Luiz Sérgio. Ele é ex-procurador. Ex-procurador, exatamente. Porque eu acho que ele não tem poder de decisão em relação ao município. Eu acho que ele é procurador, não tem essa atribuição. Aí eu fiz aqui uma explanaçãozinha rapidamente. Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Luiz Sérgio Cavalcante Barros, ex-procurador-geral do município de Ocara, denunciado pela suposta prática de crime previsto no artigo 54, parágrafo 3º da Lei 96.05.1998, por omissão em adotar medidas de precaução em caso de risco de dano ambiental grave ou irreversível, consistente na não contenção do deslocamento de resíduos sólidos oriundos do lixão municipal para terreno de particular, por ação do ventre de terceiro. O Ministério Público sustenta que, embora o paciente tenha declarado disposição para resolver, a questão quedou-se inerte, omitindo-se quanto ao cumprimento de acordos extrajudiciais, firmados em nome do município, que, segundo a denúncia, configuraria omissão dolosa típica. O relator, doutora desembargadora Edna, emitiu o voto pela denegação da ordem. Com a devida vênia, a eminente querida amiga desembargadora Edna, eu divijo tão somente em relação ao procurador. Inexistência de justa causa quanto ao paciente. A responsabilidade penal, como consectário do princípio da culpabilidade, exige presença de indícios mínimos de autoria de conduta penalmente típica, que não se verifica no presente caso. Embora o paciente tenha exercido a função de procurador-geral do município, o conjunto narrativo da denúncia não descreve quais medidas concretas estavam no seu alcance funcional para evitar o alegado dano ambiental. Tampouco se demonstra que ele tenha descumprido ordem específica da autoridade competente ou que detivesse atribuição administrativa para executar obras públicas. É aí que eu me bato. O procurador não tem atribuição administrativa para executar obras públicas, isso é o município. Competência que pertence à Secretaria de Infraestrutura, a quem caberia instalar barreiras físicas no lixão. A Lei Municipal 879/2013, que rege atribuições do cargo de Procurador-Geral, confere-lhe funções de natureza jurídica, consultiva e contenciosa, como representar o município em juízo, emitir pareceres e acompanhar o controle legal dos atos administrativos. Não há previsão de atuação executiva ou operacional na gestão de resíduos sólidos ou na execução de obras ambientais. A ausência de conduta penalmente típica, a imputação de que o paciente, abro aspas, nada fez ou atuou com dolo eventual, fecho aspas, é genérica e conclusiva, carecendo de individualização da conduta e de demonstração do nexo de causalidade entre a omissão e o resultado
ambiental lesivo. A denúncia também não descreve com precisão qual foi a exigência feita ao paciente que ele conscientemente deixou de atender, tampouco como esta suposta omissão contribuiu concretamente para a continuidade da poluição. Como é ser disso, mero exercício de cargo público, consciência genérica de irregularidade, não é suficiente para ensejar responsabilização penal, especialmente quando não está diante de agente com poder de comando sobre o fato tipo. Volto a repetir, ele é só procurador. É isso. Vedada a responsabilidade penal objetiva, a denúncia constrói a responsabilidade do paciente com base exclusivamente no cargo que ocupava, presumindo que ele teria o dever de agir para evitar o resultado. Tal construção colide frontalmente com a doutrina e a jurisprudência que repudiam a responsabilização penal objetiva, notadamente no âmbito do direito penal ambiental. A 6ª turma do Superior Tribunal já decidiu, em caso análogo, agravo regimental, habeas corpus penal e processual penal, trancamento de ação penal, inépcia da denúncia, possibilidade de imputação de crime ambiental, administrador de pessoa jurídica, nexo causal, não demonstrado, responsabilidade penal objetiva, inadmissibilidade, precedentes do STJ e do STF, agravo desprovido. Aí junta aqui muita coisa que eu não vou ler, dispensar da leitura, os senhores sabem muito mais que eu. No precedente citado, o STJ determinou o trancamento da ação penal por ausência de justa causa ante a inexistência de individualização da conduta e de vínculo funcional com o fato típico imputado, cenário que reproduz integralmente a presente hipótese. Conclusão: o Ministério Público não individualizou a conduta típica do paciente, tampouco demonstrou o liame causal entre a eventual omissão e o resultado, muito menos a existência de um dever funcional, que é o que eu me bato mais, de impedir o dano ambiental. Trata-se, portanto, de denúncia inepta quanto ao paciente, incapaz de fundamentar validamente a persecução penal. Diante do exposto, divirjo do voto do eminente relator para conceder a ordem de habeas corpus e de trancação penal exclusivamente quanto ao paciente Luiz Sérgio Cavalcante Barros, por ausência de justa causa, nos termos do artigo 395.3, mantendo-se o regular prosseguimento do feito quanto ao município de Ocara, se assim entendeu o juiz de origem. É como voto. Então, a minha divergência é só parcial, doutor Edson, doutor André, doutor Cid, só em relação ao procurador, o ex-procurador, que eu acho que ele não tem essa competência, a competência dele, as atribuições dele, essas atribuições dele estão delineadas lá no estatuto, né, que é essa parte jurídica, consultiva e contenciosa, né? Administrar, se deve fazer uma obra, se não deve. Então, eu pedindo vênia, a eminente querida amiga desembargadora, eu divido parcialmente só em relação ao Luiz Sérgio Cavalcante Barros, ex-procurador. Mas eu entendi assim, desembargador Henrique. Então, os proprietários desse terreno que eles viram o lixão se aproximar da propriedade dele, procurou o Ministério Público lá de Ocara para resolver esse problema. O Ministério Público, que ele fez, procurou a prefeitura através desse procurador geral do município, doutor Luiz Sérgio. Ele diz aqui, no dia 19 de setembro de 2023, o procurador, doutor Luiz Sérgio, ele fez vamos dizer assim, um pronunciamento, eu não sei o que ele fez, e que ele disse que ele tinha ciência do ocorrido e aludiu que, em tese, os resíduos sólidos lá provenientes do lixão teriam ido para o terreno de propriedade lá da noticiante em virtude dos fortes ventos, que por causa disso era impossível, né, impedir tal fenômeno. Aí ele diz assim, que ele, em nome do município de Ocara, se disponibilizou de
apurar as denúncias que foram feitas, né? E resolver os infortúnios ocasionados, mas ele não fez nada disso. Então, por isso é que eu acho que ele foi omisso. Ele se prontificou a fazer, ele podia até ter dito, não, eu vou procurar o prefeito, vou falar com ele, mas não, ele disse que iria apurar a denúncia que estava sendo feita, e que iria resolver esses infortúnios lá. Mas ele não fez. E nem o prefeito, que, como ele disse assim, como ele não fez nada, o Ministério Público solicitou informação ao município. O município também não fez. Por isso que ele entende que, que o procurador, doutor Luiz Sérgio, na condição de procurador, ele tinha se comprometido a resolver o problema. Não era a obrigação dele, realmente não é. Mas ele se comprometeu a fazer. Eu reitero exatamente isso, Bardura. Ele pode até ter falado com o prefeito não resolveu, mas ele não tinha essa atribuição administrativa. Ele não poderia também obrigar o prefeito a exercer algo, já que ele não tinha essa atribuição administrativa. Mas a minha divergência é essa: ele não tinha atribuição administrativa. Todos nós sabemos o que é que um procurador faz do município, e essa atribuição administrativa para executar obras públicas, todos nós sabemos que não cabe ao procurador do município. Então, eu voto nesse sentido, divergindo parcialmente, trancando a ação penal em relação ao procurador. Desembargador Henrique, depois de seus esclarecimentos, eu vou acompanhar a sua divergência. Pedindo vênia, desembargadora Edna, também só nesse quanto ao procurador. Só quanto ao procurador. Perfeito. Vai lá para a conta. Aí, no caso, nós não, nesse caso, o processo não deveria nem estar aqui, né? Devia ser da seção criminal, né? Tem o prefeito, ele, né? Que é o município. É o município. É o município. Não é o prefeito em si, é o município. Por isso que começou no primeiro grau, porque aqui... Não começa no primeiro grau, mas... É o município, não é o prefeito. A pessoa do prefeito. É o município. Lá para a cota. A do maior de votos, a poder conhecer da... Crime ambiental, né? Sim. Sim. Em relação ao... Só ele é o paciente. Só ele passa em relação a ele. Não, ele e o município. Agora, quem o requerente. Foi ele que impetrou. Eu aprovi totalmente. Mas consegue ação possível. A ação penal é o município. Não, mas o habeas corpus é com relação a ele. Isso. Ordem concedida. 3.24 é da minha relatoria, o habeas corpus 062 63 35 de 91/2025. Volta a desembargadora Edna a votar. Esse processo é até da Defensoria Pública, é porque, assim, essa pessoa, o caso é que ele é um furto simples. Furto simples. Né? E a pessoa é um morador de rua e viciado em droga. E, assim, o que eu entendo, assim, só o furto simples já caberia uma medida cautelar, que é uma coisa simples que ele furtou, apesar de ter
aqui diz que é incontinuidade delitiva, mas ele já merecia uma medida cautelar. Então, o homem é um morador de rua, viciado em droga. A gente vai, eu acho, manter essa pessoa presa por um furto simples, eu acho que aí já seria demais, minha opinião. Pois é, eu até pensei nisso mesmo, desembargadora, mas sabe o que foi? Especificamente quanto à hora da prisão preventiva, sabe que o paciente ele já tem de seu desfavor outro processo criminal, pela suposta prática do crime previsto no artigo 155, parágrafo 4, inciso 2 e 4, a qual ainda está em trâmite. Foi por essa razão que eu não tinha colocado. Exatamente porque ele já responde a outro processo criminal. E a ação penal foi suspensa diante da não localização do paciente. Ele não está preso, né? Ele está preso, mas assim, a ação penal ele estava desaparecido. Agora que na outra ação. Depois, então, se considerando esse fato dele já ser reincidente, né? Além disso, vamos dizer assim, medidas cautelares diversas da prisão não iriam, na minha opinião, também não iria, assim, surtir nenhum efeito com relação a ele, a não ser que se a gente colocasse ele numa casa de tratamento para pessoas com vício, né? Com vício de droga. É. Ela é mais por causa de droga, né? É. Mas, de qualquer maneira, o juiz vai ter que tirar ele, vai ter que soltar ele quando ele julgar. Sim. Eu vou acompanhar. Tá certo. Unanimidade, obrigada. Habeas corpus 3.26, 062, 43, 72, 48, 2025, também da minha relatoria. Pauta, desembargadora Edna, pautar. Eu vi nesse habeas corpus uma igualdade de situações de um réis que até foi julgado também aqui, um réis, que o acusado ele foi citado por edital, que ele estava em local incerto e não sabido, ele demorou tanto a ser encontrado novamente, que a coisa dele prescreveu. Não sei se foi isso que eu fiz. Porque tem assim, as informações que constavam nos autos davam conta de que o paciente morava com sua mãe. E esta, ao ser ouvido no inquérito policial, destacou que o paciente não retornou para casa depois do crime. Ademais, a informação genética que o paciente estava na cidade de Fortaleza não possibilita sua localização, o que só reforça a conclusão de que o paciente estava em local incerto e não sabido. Logo, é válida a citação predital do paciente. Porque assim, eu acho assim, que aqui esse pedido dele de extinção da prescrição já é até cabível. Porque, olha, o fato aconteceu em 2005. A inicial foi recebida em 2006. Ele era menor de 21 anos na época, quer dizer, a pena já iria para a metade, né? A prescrição. Já cairia para metade.
Então, a senhora seria favorável, tipo assim, até a extinção, não é isso? Ele está com, olha, são mais de 20 anos. Homicídio. Homicídio. Não foi suspenso. Está suspenso. E não foi localizado. Foi. Mas eu queria, assim, conseguir a validade da o situação. processo. Ele está pedindo a nulidade da citação por edital e a falta de nomeação de curador. Ele tinha direito a um curador, ele era menor de 21 anos na época dos fatos. Mas eu vou pedir vista para examinar bem direitinho. Tá certo, pois não. Vista concedido, julgamento suspenso. 3.28, habeas corpus 062, 64, também na minha relatoria, 062, 64, 54, dígito 52, 2025. A minha dúvida desse processo, só porque ele estava com uma audiência para se realizar ontem, dia 4 de agosto. Aí, a gente não tem como a gente ver o processo, que o processo parece que é segredo de justiça. Que eu não sei por que tem processo que é em segredo de justiça. É. A gente tem que pedir, né? Isso a gente tem que ir atrás. É uma dificuldade. Exatamente, que a gente tem que receber exatamente. E que só falta implorar para a secretaria conseguir a senha. Nesse caso aqui, eu digo assim, tenho como inviável, eu digo, pelo não conhecimento da presente ação, entendeu? Pelo ABNHC, os argumentos apresentados pela defesa, no sentido de que a ação penal deve ser trancada, está baseada em testemunhos de ouvir dizer e baseada em depoimento prestado mediante tortura, já foram apreciados pela terceira Câmara no recurso em sentido distrito número 00-508-52-24. Mas aqui é um excesso de prazo. Então. Ele foi preso, parece, em 2023. Aí ele tinha essa audiência marcada para a sessão do júri, eu acho. Não sei se a sessão do júri foi uma audiência que foi marcada para onde? Aí o júri. O júri, ele estava designado... Não, acho que esse é o outro, desembargadora. Não, desembargadora, esse excesso de prazo é o outro. Não, é o 54, 52. Ah, é esse? Pensei que fosse 78, 28. A senhora está falando. Só quer pedir vista também para ver se houve audiência. Ou então eu posso pedir vista também, desembargadora, para analisar essa história da audiência, a realização da audiência. Mas ela está aqui dizendo que foi realizada. Realizada? Tem algumas coisas aqui, né? Não tem tudo, não. Os filmes só que aparecem. Tem só algumas coisas do júri aqui. É o compromisso do conselho de sentença, os jurados, mas não tem aqui a sessão do tribunal do júri. Nota da sessão. Dia 4 de agosto.
Foi. Ele foi absolvido, cara. Absolvido. Porque tão ligeiro na coisa que Se foi absolvido, já liberou, ele já liberou. Está prejudicado. Então, eu vou analisar, então, vou pedir vistas, vai, Doreste. Pronto, vou pedir vista. Viu? O HC 3.28, vou pedir vista. 3.30, também da minha relatoria. 062, 63, 78, dígito 28. 2025. Qual é? É o 3.30, 062, 63, 78, dígito 28. Esse aqui é excesso de prazo, né? A instrução foi encerrada dia 1º de julho. Ah, Esse aqui é um homicídio tentado, mas foco foi praticado o seguinte. Segundo a denúncia, o paciente, aproveitando do fato do ofendido ter adormecido, deslocou-se até a cozinha e se armou com a faca de mesa. Retornando para o cômodo que a vítima estava e desferiu uma facada no abdômen, uma segunda no pescoço e a terceira facada novamente no abdômen do ofendido. bem violento, né? Nenhum ainda foi mais violento do que aquela menina que levou 61 socos no rosto. Mas ela é a coitada, né? Ela desceu do 16º andar até o térreo, levando soco. Deve ter sido. Um surto de violência, assim. Mas diz o pessoal diz que ele parou só quando ele cansou, né? Parou quando chegou embaixo. Sim, esmagadora dele, porque esse processo ele vem assim sofrendo excesso de prazo desde começo, desde o recebimento da defesa prévia, em julho de 2024. Só em março de 2025 foi iniciada a instrução. E só foi finalizada mês passado, né? 1º de julho. E até agora, ainda, quer dizer, já faz o quê? Mais de um mês, ainda não foi apresentada os memoriais por parte do Ministério Público. Se é que alguém vai recorrer da decisão, né? Tá, falta alegações finais das partes. Nem o Ministério Público apresentou ainda as alegações finais. Desembargadora, mas nesse caso aí, como eu relatei sobre essa história dessas 3 facadas,
E como ele foi preso em 29 de abril de 2024, já está encerrada a instrução, né? Eu vou manter meu voto. Eu vou pedir vênia à senhora e votar contrário em razão desse excesso, que, na minha opinião, é um excesso de prazo desde o início desse processo. Sim. Doutor Cid? Eu sigo acompanhando a relatoria. Então, por maioria. Não, é porque é excesso de prazo. Reconhece o excesso de prazo. (3.33), habeas corpus 062, 69, 72, diz 42, 2025. Relator do Dr. Cid Peixoto do Amaral Neto. O voto do Dr. Cid na ordem parcialmente conhecida, na parte conhecida, denegada. Quem falta votar? Bárbara Edna. Quer dizer, o 9134 é? 7242. Se é um feminicídio? É, isso. A alegação dele também é excesso de prazo. Aí, o eminente relator disse que não conhecia por supressão de instância, mas examinava de ofício, que não houve inércia do juiz ou desídia estatal. A instrução está encerrada, a prolação da sentença de pronúncia, bastante-se a alegação de constrangimento ilegal. Que há um retardo parcial, mas esse homem está preso desde maio de 2023. Somente em janeiro de 2024 foi realizada a audiência. E deve ter sido a última, porque foi em janeiro de 2025, aí em janeiro de 2024, teve uma audiência, que eu entendi que foi a primeira e a última. Agora, o Ministério Público só foi apresentar as alegações finais em janeiro de 2025. Foi um ano, processo parado, só o juiz reavaliando a prisão dele. A pronúncia dele só foi apresentada em fevereiro de 2025. E até agora ainda não foi intimado ninguém dessa pronúncia. Nós estamos aqui em agosto de 2025 e não tem mais nada. Só pode olhar como. E esse homem está preso lá em Guarulhos. A senhora se inclina pelo que, que eu tenho algo a comentar sobre esse processo, depois que a senhora votar. Olha, a denúncia foi ofertada em junho de 2023. Aí declinou para Comarca de Jaguaribe,
o parecer, a defesa prévia em janeiro, em setembro, a audiência, aí foi designada 2 vezes, aí foi designada novamente para 17 de janeiro de 2024. Aí pronto, não houve mais nada. As alegações do Ministério Público foi apresentada no dia 15 de janeiro de 2025, ó, um ano depois. A da defesa foi no dia 27 de janeiro. A sentença de pronúncia no dia 19 de fevereiro de 2025. Aí foi expedida aqui uma carta precatória para intimação do paciente acerca da sentença de pronúncia em maio de 2025. E pronto, não tem mais nada no processo. Essa ciclina, eu quero comentar depois desse voto. Ciclina pela concessão? Como é? Se ciclina pela concessão, diverge pela concessão. Eu entendo que isso aqui é um excesso de prazo e gritante. Meu senhor. Ok. Pois não, você está com dois? Você deixou comigo, então. Eu sabia que eu estava preparado para o comentário de Vossa Excelência. Com certeza, quando eu analisei, eu estava estudando o voto ontem, eu sabia que Vossa Excelência ia comentar aí, com devida razão. Me preocupei um pouco com esse caso, inclusive aqui no relatório que eu faço, na parte do voto, ele não tem outros processos em curso, não tem outros processos em trânsito em julgados, e não estou falando de águas passadas do processo, de águas passadas do excesso. Esse vacilo já se encontra pronunciado. Entretanto, a prisão realmente remonta de 8 de março de 23, embora nós estejamos a tratar hoje do binômio assegurar a prestação jurisdicional do ponto de vista assegurar a realização do Tribunal do Júri com a pronúncia, caso inclusive não venha recorrer em sítio distrito, mas a marcha processual como se desenhou o processo e em comparativo com os antecedentes, realmente não vejo elementos para continuar mantê-lo e eu incorporo ao vosso voto em divergência, se é o vosso pensamento, como se Vossa se expõe para concessão. Seria o caso de medidas cautelares, Excelência? Como monitoramento eletrônico está até para garantir acompanha, né? Então, incorporo concessão e medidas. Concessão de cautelar dessa prisão. Né? É isso. Sabia que isso ia acontecer. Uma precatória daqui em São Paulo, ela nunca se cumpre. Porque você tem que garantir por meios eletrônicos. Mandar para o foro certo. Se não for, eles botam ali e pronto. Sabia que isso. Acho que eles nem fazem mais carta precatória para a intimação de ninguém. Agora tá, é carta. Não sei por que uma vara do júri faz uma carta precatória dessa. Podemos fazer ele não é pelo PJE, não? Não tem o PJE? É precatória ainda. De jurisdição de referência precatória. 3.39, habeas corpus 062, 68, 05, dígito 25, 2025. Também da relatoria do Dr. Cid. Tá? Do Henrique. Presidente, eu já sou leito. 062, 62, 68, 05.
Isso aqui também é um prazo para 700 dias. Pardon, só uma observação, é só para ajudar. Olha, só no relatório, na parte do relatório, sabe onde eu faço esse boletinzinho aqui, olha? Segue as seguintes informações úteis ao processo. Na parte final do relatório, só tem as datas. Só foi preso em 2025. Aí tem 10 de janeiro de 25, aí eu tenho um rosário de crimes também. Não, tudo bem, estou só facilitando aqui. Mas aqui o senhor está dizendo que efetivamente só foi para 700 dias. A preventiva se deu já esse ano. Certo? A definitiva da prisão de 10 de janeiro. Por que estão alegando em 700 e tantos dias da parte do exame? Foi a informação que me passaram aqui, tá certo? Se Vossa Excelência achar melhor. A defesa suspeita que o paciente está preso há mais de 702 dias, sem a devida revisão da necessidade da punição, conforme o artigo 316. Isso que eu estou lendo mesmo. A audiência foi redesignada repetidamente na última dia 1 de julho de 2025. O processo segue sem previsão de conclusão. Aqui ele alega 702 dias. A minha dúvida é isso. E lá diz que a efetivação da prisão só deu e agora já em janeiro de 2025. A informação que me concederam. E aí eu fiquei com essa dúvida, por isso que eu não votei. Isso. Isso, doutor Caetano. A efetivação da prisão pela informação do boletim 10 de janeiro de 25 aqui. E aqui também a audiência também não diz, essa de 30 de junho. Aí eu fiquei em dúvida nessa informação, se é 702 dias ou não é. Vossa Excelência permite que eu peça a vista dos autos para trazer na próxima. Eu acho que essa informação é extremamente necessária, essa dúvida não é importante que fiz. Eu peço vista dos autos para a próxima sessão do embargador. 3.40, também na relatoria do Dr. Cid Peixoto Amaral Neto. Habeas corpus. Esse aí, né? É um outro. É outro. 062, 65, 91. 062. 65, 91. 65. 34. Dias 34. Falta de Bárbara Edna. Esse habeas corpus, a parte está alegando que desde a prisão do paciente, ele não tem acesso aos autos. E nem sabe, e nem tomou conhecimento da decisão de decretação da prisão do paciente. Quer dizer, não sei o que ele está fazendo aqui. Ter acesso aos autos, nem sabe porque o homem foi preso, né? Aí... Está em segredo. Pois é, aí a gente não sabe por quê. Isso é um homicídio, homicídio simples, parece que não tem noção, nos artigos 121 do Código Penal, e está em segredo de justiça para todo mundo, né? Lá. Aí o que eu vi aqui no voto do relator, o paciente alega que não tem acesso aos autos nem à decisão que decretou a prisão preventiva. Isso assim, a sua decisão se baseia no
na súmula 14 do STF. Que ele não pega. Agora, a súmula vinculante, número 14, assegura acesso amplo aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório, realizado por órgão com competência da Polícia Judiciária, que digam respeito ao exercício do direito de defesa, ressalvando, todavia, o sigilo interno de diligências ainda não realizadas ou em andamento, sob pena de se frustrar o êxito das investigações. No meu entendimento, a sua decisão de negar tudo está contrária à súmula. Que a súmula, ele diz, você não pode dar acesso, se você acha o acesso amplo a tudo, você pode restringir ao que já foi investigado e já se encontra nos autos. Isso é o que geralmente acontece. E a decisão de prisão preventiva não pode ser negada ao preso. Como é que a pessoa vai preso sem saber por que ele está sendo preso? Só lá em cima no STF que isso é possível. Para baixo disso, não tem. Decisão suprema. Não, só lá no STF que tem esse tipo de coisa. Nós aqui do primeiro grau não podemos fazer isso, porque faça isso, que eles vão lá e eles mandam você abrir o processo para isso. Então, o meu entendimento, como ele está pedindo a liberdade e nem nós sabemos por que motivo ele foi preso, a não ser que só que esse do artigo 121, o que na minha opinião, eu faria seria o quê? Liberar o acesso aos autos naquilo de ofício. Naquilo, ele não está pedindo, mas negaria vamos dizer assim, a soltura dele até que você mesmo pudesse saber do que se trata, né? Mas você poderia de ofício dar esse acesso a ele de acordo com a súmula diz, aqui, o que já tiver sido documentado, e principalmente, como ele está dizendo que não sabe por que razão foi preso, acesso à decisão de prisão dele. Entendeu? Pergunta, Vossa Excelência teve acesso aos autos? Teve? Não. Eu acesso somente à tese da defesa. Seria... o senhor não teve acesso, né? Então, aí eu acho que... Entendi totalmente a divergência da... Aí não deve, eu acho que nós não temos nem condição de julgar assim. Deveria, pelo menos, ter acesso, Vossa Excelência. Inclusive, a divergência da desembargadora seria o seguinte: manter a prisão, mas dar acesso determinar o acesso integral da defesa. Eu acho que não está maduro para julgar. Eu acho que se nós não tivermos acesso, o senhor não teve acesso a nada dos autos, ninguém sabe o que está documentado ou não. Até se realmente é verdade o que ele está dizendo, né? Não, porque a questão em discussão... Como sugestão, eu diria retirar esse caso para pedir informações no prazo X ao magistrado para que ele informe, pedir senha para que se analisar, que nós vamos julgar no escuro. Eu acho que não tem condição. Aí a parte autora não vai poder contestar o que você não fez. A questão... Sim, mas nós iríamos decidir, dando acesso a ele ou não dando, entendeu? Porque é prova pré-constituída, mas no caso aqui está um caso meio diferente. Né? Se ninguém tem acesso, se o julgador não tem acesso, como é que eu vou julgar o que eu não tenho acesso? Eu não me sinto em condições de julgar, desembargadora presidente.
desembargadora Ed. Como é que eu vou julgar o se eu não tenho acesso a... Presidente, Por isso eu vou pedir vista que do você processo. podia fazer Retirar de mesa. Aí, Retirar de mesa. Retirar de mesa. Então, só retira de mesa, né, Retirar de Luci? Vai retirar de mesa. Ah, Mas o que ele quer Tendo acesso, é, ter acesso. imagina se tem acesso. é. 3.43. Tá, tem Habeas mais? corpus também do doutor Cid, habeas corpus 062, 67, 29, dígito 98, 2025. Aqui, o doutor Cid botou no sentido habeas corpus conhecido e denegado, com recomendação ao juiz de origem para reavaliar periodicamente a necessidade da monitoração eletrônica. Falta a desembargadora Edna. Porque tem a impressão que eu não vi. 29,98. Assim, é porque assim, essa monitoração eletrônica foi dada para esse paciente aqui pelo tribunal. Fomos nós que demos entendeu? Fixou-se um prazo para 6 meses, foi 8 meses. 6 meses. Não é? Isso era um pedido de vistas, foi? Não, Não, foi não. Por que não está disponível aqui para mim? Voto. Tá disponível. É o 062 67 29 91. 6972. É o 3.43. 29 98. 29,98. Olha, Então, desculpa, repita para mim, por favor. 062 27 29 98. 2998. Ah, agora sim. Desculpa. Obrigado. Aí, quando esse processo tem 22 acusados lá no primeiro grau, tem 22 acusados. Não seria assim, não seria mais prático, possível e mais prático, Vossa Excelência fazer essa avaliação dessa medida, dessa cautelar de monitoramento. Pode ser ou negando, ou não, ou reavaliando e ao mesmo tempo mas temos renovando o prazo. Temos que ver que quando se concede aqui, a gente geralmente delega ao magistrado de primeiro grau ele fazer essa reavaliação a cada 6 meses. Então, teria que ver lá no acordo do HC que concedeu, se foi delegado, que geralmente é delegado. Para o banco, a obrigação é nossa de fazer a reavaliação. Não, mas nós delegamos ao juiz originário a realização da reavaliação periódica da medida de monitoração eletrônica, que está constando no acordo, parte final. Está no acordo? Pois aí foi pior, porque, na minha opinião, se ele não fez essa reavaliação, você tem que tirar. Eu acho que deve determinar que ele faça a reavaliação, não desbarque. Porque quando delegou, geralmente quando ele concede, a gente fixa o prazo de 6 meses e que ele faça a reavaliação a cada 6 meses. Para não ficar indefinitivamente. Mas que ele está constando no voto. Concessão da ordem para que seja revogada a medida cautelar de monitoramento. Então, aí, no meu sentido... Nem ainda começou a instrução criminal desse processo. Na última parte do voto. Já passou 2 meses. Era 6, ele já vai com 8 meses que está. Tá, que quando foi concedido... Esse processo realmente é muito complexo, a quantidade de réus. Na época, aqui tem... Na época foi revogada a prisão e foi concedida a cautelares diversos da prisão.
Conheço do presente tal, comparecimento, produção de monitoração eletrônica sem prejuízo de outros que julgar o juiz processante com validade de 6 meses, competido igualmente a renovação mediante reavaliação. Então, quando foi concedido aqui o HC, determinou, foi concedido ao magistrado de grau primeiro que ele reavaliasse. Então, aqui nós podemos determinar que ele reavalie, já que passou os 6 meses. Aí depois a gente julgaria. Mas, a princípio, como nós delegamos, nós não podemos, de pronto, revogar o monitoramento, não. Tem... A delegação você pode pedir de volta. Você pode pedir de volta a delegação. Pode. Se a pessoa não cumprir o que você mandou, você pode tirar de volta essa delegação. Agora eu abri, não sei. Eu sugiro aqui, Esbardou, ante o exposto, conheço da ordem para denegá-la, o senhor colocou, recomendando ao juiz originário a realização de reavaliação, no lugar de recomendo, determinando. Na parte da emenda e na parte final. Em tudo. Determinando reavaliação periódica. Determinando. Como voto? Determinando reavaliação periódica na parte da emenda e na parte final. Onde tiver correspondente aí, né? Certo. Margarete, você acompanha? Em vez de recomendando, determinando. Determinando a reavaliação. Conforme já foi determinado até no HC que concedeu. Determinando. Pronto, você está substituído, tanto a parte da emenda como a parte final do voto. Vou salvar aqui agora. Vou atualizar. A recomendação. Determinando a reavaliação. E não fere nem a outra decisão nossa, que a gente já se manifestou nesse sentido, né? Então, ordem conhecida e denegada, determinando reavaliação periódica. Ele foi concedida, foi com base naquele humanitária domiciliar que leitoso tem doença grave. Essa é denegada e ingressa de novo. Aí o que eu sugeria ao relator, que quando acontecesse assim, você colocasse no seu pedido, na sua decisão interlocutória, o motivo e pedisse, constasse porque a razão do habeas corpus, do pedido de informação. Tem casos que às vezes é necessário. Porque aí ele vem, ele já faz lá, ele já cumpre. E se ele não cumprir... Assim resolve, né? Assim resolve. Tem muitas coisas que se resolvem. Resolve exatamente. só no pedido da informação constante. Eu estou pedindo. Se resolve na hora. Eu estou pedindo, sempre pedindo, eu estou pedindo informações. Eu estou pedindo agora, sabe por quê? Porque já aconteceu comigo de ter mudança. Para não ter depois até... Porque aquele advogado disse que sempre entre com a habeas corpus, pede informação, o magistrado impulsiona. Impulsiona o feito. Mas aí você dizendo... Isso aqui, por isso. Tivesse que ele, naquele caso que estava em segredo, talvez eu tivesse... Ele pede... Saber o que é que está julgando. Então, pronto. Pronto, né? Então, por unanimidade. 4.15, apelação 022, a relatoria das Margarete, 022-45-06 de 74/2024, relatoria da desembargadora Maria Edna Martins. Eu não voltei, eu fiz a observação participatória. Edna, aquela relação crime antecedente, né, da receptação. E eu também até complementei, que a desembargadora respondeu. Conselho caso declarar absolução da lei de receptação, eu fiz já que não há êxito de crime antecedente em relação a como pontuou o desembargador de Vitória, a desembargadora Andréa, ele corroborou,
explicou melhor que eu expliquei, mas a desembargadora... Não expliquei bem, né, desembargadora Edna? Mas a desembargadora Andréia foi no ponto. Crime antecedente, aí eu fico crime antecedente. Mas Realmente eu não expliquei direito, mas a desembargadora Andréia foi no âmago do e esclareceu. eu vou pedir vista dos autos para eu ver se que eu não assim me recordo se essa receptação de que foi, porque o porte é o porte ilegal de arma e receptação é um outro crime, né? É o da arma de fogo. Aí, no entendimento aqui da Câmara, muito só quero ver se da desembargadora Ângela, nós entendemos que para ter o crime de receptação tem que haver o crime antecedente, ou seja, tem que haver um registro de que aquilo é um objeto de furto, de roubo, de furto, de apropriação indébita, de alguma coisa do tipo. Para eu ver se realmente é esse, Então, nesse pronto, caso vai é pedir assim. vista, né? Então vamos para... Vista, com Tudo bem, desembargador, que aí você examina. 4.38, da minha relatoria, apelação, sequência 3 zeros, 4369, dígito 94, 2012. Nota da desembargadora Edna. Esse aqui, desembargadora Edna. Esse é aquele do artigo 100, do artigo, né? É, do 101, né? 110. Só que o seguinte, a imputação constante da denúncia refere-se ao crime de estelionato, cuja pena máxima é de 5 anos, né, de reclusão. Aí, no caso, seria o prazo prescricional de 12 anos, de acordo com o 109, né, do CPB. Ademais, nos termos do artigo 110, parágrafo 1º do Código Penal, não se admite, em nenhuma hipótese, que a prescrição retroativa tenha como termo inicial data anterior da denúncia ou queixa, razão pela qual o lapso entre a data do fato e o recebimento da peça acusatória não pode ser considerado para fins de extinção da punibilidade. Foi por isso que eu não decretei a prescrição. Sim. Assim, ausente o decurso de prazo legal entre os marcos interruptivos válidos, não há como reconhecer a extinção da punibilidade neste momento recursal. Mas aí, o artigo 111, inciso 1º, ele diz, é o marco inicial para a contagem de prazo em processos quando a sentença ainda não transitou em julgado. O marco inicial seria, lá diz, a ocorrência do crime. Pode no artigo. E como aqui Eu vou pedir vista para reanalisar bem direitinho essa questão. que é o artigo, o termo inicial da prescrição da pretensão punitiva, quando começa a contar o prazo para que o Estado possa processar e punir alguém por um crime, antes do trânsito em julgado da sentença final. Aí ele diz, nos crimes em geral, o prazo começa a correr no dia em que o crime se consumou. Vou pedir vista para analisar essa questão, tá? 4.69, apelação 00-306-38-34, 2024. Relatoria do Dr. Cid. Volta a desembargadora Edna. 00-306-38, dígito 34, 2024.
É um pedido de restituição de bens apreendidos. Mas agora, eu só me lembrei ontem da decisão do Alexandre de Moraes, que ele foi lá e pegou tudo que o ex-presidente tinha de eletrônico e mandou recolher. Aí esse aqui é a mesma coisa, ó, o homem, pois é, aí ele mandou recolher, ó. A gente pensa que não acontece aqui, mas acontece. Recolhe. Os bens consistem em 3 aparelhos celulares, um notebook, um HD externo, em cumprimento ao mandado judicial vinculado à investigação. O crime, qual é o crime desse caso? Professor diferenciado já foi apreendido. Sei lá o que ele... A questão aqui é que ainda está no interesse do processo, ainda não se mantém Que intacto crime para... é esse? Qual é o crime esse que ele precisa disso? Essa é a justificativa que eu faço. É porque eu acho que ainda não houve a perícia, desembargador. Eu já procurei foi o crime, para saber que crime é que ele... É homicídio, primeira vara do júri. Ah, é júri? É, primeira vara do júri. Item 4. Foram indeferidos que os 3 aparelhos celulares, tal. Foi um homicídio. Mas e essa apreensão está desde 2023 e não foi feito nada ainda nele. As coisas nem prestam mais lá. Doutor Cid. Eu mantenho a decisão, Excelência, por os motivos que o desembargador Henrique, inclusive, eu creio que já falou, porque ainda não foram periciados os equipamentos, então ainda interessa a instrução processual, ainda interessa o processo. Tá certo, então, por maioria. Desembargadora Edna. A senhora pelo provimento do recurso, não é isso? Eu vou... Porque realmente ele definiu porque não houve a extração ainda. Até o Ministério Público se manifestou desse sentido. Após a extração, terá ingressar novamente. Eu acompanho o relator por isso, que não houve ainda a extração dos dados. Pois eu vou pedir vista. Vista concedida. Encerramos. Agradeço a presença do doutor Caetano, a presença dos colegas, de todos, os que estão também de forma virtual. Doutora Valesca, declaro encerrada a presente sessão. Obrigada. Obrigado, Excelência. Obrigada. Boa tarde. Até segunda, né? Boa tarde, excelente semana. Segunda. Então. Vai ser aqui.